independente da Ponte Preta ser inofensivo ou não, o culpado dessa Ponte Preta foi o Palmeiras. Sim, porque se a gente pegar a campanha da Ponte Preta, a campanha que a Ponte Preta só na última rodada conseguiu vencer, ultrapassar em questão de pontuação o Água Santa, né? Superar o Água Santa e acabar em segundo colocado. E durante a fase de grupos conseguiu ganhar do Corinthians em Itaquera, ganhou do São Paulo em Campinas, né? Contra o Santos, sim, perdeu, mas contra os outros maiores do estado, São Paulo e Corinthians, a Ponte Preta fez partidas bem justas, até com um amplo domínio. Em Itaquera, em Campinas contra o São Paulo, em Itaquera contra o Corinthians, nesse caso me causou até um pouco de surpresa. O palmeirense pode ver por dois lados. Será que essa era a mesma Ponte Preta que ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians? Ou o Palmeiras foi tão bom assim que anulou as peças da Ponte Preta? Então, cada um acho que poderá olhar como é que foi essa Ponte Preta, o tanto que ela permitiu que o Palmeiras fosse tão intenso assim. O Palmeiras fez o primeiro, o segundo, o terceiro e queria mais, fez o quarto, fez o quinto. E eu gostei muito, uma coisa tem que ser salientada. O dito outrora também, o retranqueiro Abel Ferreira. O Palmeiras já tinha se adiantado no placar, já tinha feito bastante gols. E ele colocando mais atacantes assim, e colocando o Palmeiras mais à frente, com jogadores afim, que nem colocou o Luiz Guilherme, colocou Estevão também, a joia da base, colocou o Rony também, que é sempre afim de jogo. Então em nenhum momento ele não permitiu o Palmeiras ficar fazendo gracinha e jogou o jogo intenso os 90 minutos. Eu acho até por o Palmeiras não ter sido mais intenso ainda, eu não rotulo o jogo como massacre. Para mim foi um passeio e com direito a hat-trick de Flaco Lopes. É o cara que, quando chegou, ele veio com o status de o grande jogador do campeonato argentino, que ele tinha se destacado muito bem pelo Lanús, mas existe uma diferença, o que é Palmeiras, o que é Lanús. E o começo dele do Palmeiras eu lembro que foi bem titubeante, assim, oscilante no caso, e na primeira leva, tanto que o torcedor palmeirense, em sua maioria, começou a gostar mais do Merentiel do que do próprio Flaco Lopes. O Abel colocou ele um pouco no banco, deixou, ganhar maturação, para depois ele começar a pegar no breu, fazendo gols atrás de gols. O senso de colocação que ele tem na grande área, o cabeceio dele sempre é certeiro, buscando tirar do goleiro. Teve o gol que ele fez de cabeça, mas também teve uma grande defesa do goleiro da Ponte Preta. Então não é aquele cara que sobe, ele tem 1,90 m, isso ajuda muito. Ele não cabeceia por cabecear, ele sabe aonde colocar a bola. Então aonde ele cabeceia é que ele cabeceia com intenção. É o tal do cabecear com os olhos abertos, saber aonde a bola vai. Então ele é bem preciso no que faz. Tanto que o apelido dele é Flaco. Em espanhol ele quer dizer magro. Ele tá ganhando um pouco mais de corpo também para disputar um campeonato tão disputado no lado físico, que é o futebol brasileiro. Tanto um campeonato brasileiro como o campeonato paulista é sempre algo muito ríspido, de contato. Nem sempre se prima pela categoria. Então ele fazendo um condicionamento físico, né, para ganhar mais massa muscular, isso fez ele aflorar mais o seu lado futebolístico, o seu lado goleador. Então o Palmeiras fez uma grande cartada, que foi o quê? Contratar esse goleador. O Palmeiras precisava ter um jogador como o Flaco Lopes no seu elenco. Por quê? Muito julga assim, quem não é torcedor nem do Palmeiras nem da Ponte, fala, o Palmeiras não pegou ninguém, né? Ganhou da Ponte porque a Ponte não é ninguém. Mas como eu falei no início do vídeo, a Ponte entrou em campo com aquele destaque do superei o Água Santa, que é sempre muito chato, por isso que eu vou pegar o Palmeiras na primeira fase, na fase de grupos. Ganhou do Corinthians de Itaquera, ganhou do São Paulo em Campinas, né? E não era qualquer um. Então, tanto que quando eu fiz o jogo, quando ia começar
quando foram definidos os jogos de quarta de final, eu não coloquei o Palmeiras e Ponte Preta como um dos jogos mais fáceis. Para mim, nos meus prognósticos, seria, no caso, se vai ser fácil ou não, o Santos e Portuguesa. E o mais difícil eu coloquei, também não coloquei Palmeiras e Ponte Preta, eu coloquei São Paulo e Novo Horizontino. Eu achei um jogo de nível temerário assim, mediano. Eu achei que a Ponte Preta ia fazer mais, ia, no caso, dificultar mais, mas só que um gol logo de início, 2 gols logo de início, já deixa o time do Palmeiras muito mais tranquilo. Essa é a importância de ter um goleador que faça os gols para deixar o resto do time fluir melhor. Mas eu fico pensando assim, se esse primeiro gol do Palmeiras demora a sair, como é que fica jogo eliminatório, uma torcida que está a favor, e se começa a ficar nervosa, começa a querer jogar contra, vaiando, pilhando os jogadores. Palmeiras fazendo 1, fazendo 2, tudo foi graça, tudo foi apoio. Até o Abel mesmo, o pessoal salientando mais uma vez, né, parece que incomodava a transmissão que eu assisti no Cazé TV, o pessoal meio que indignado porque o Abel estava brincando e sorridente. É óbvio, com uns 4-5-0 no placar, ele que é um cara que é chato porque ele cobra pela vitória. Quando a vitória vem, ele alcançou o objetivo dele. No meio da partida já estava 3-0. Pra que ele vai ficar se desgastando? Ele se desgasta, o Abel, porque em busca da vitória. É um cara que tem o prazer pela vitória. Se a vitória já veio, e parece que se incomodava os haters do Abel. Agora ele está sorrindo. Peraí, você reclama se o Abel está sorrindo. Se fica bravo, você reclama também? Se chuta o microfone, você reclama também? Sendo que os outros, de outras equipes, fazem igual ou pior? Então esse é o ponto, né? Parece que o pessoal procura coisas, se não existe, começa a contar, procurar pautas também, para poder caçar cliques. Eu acho isso uma besteira, assim, para mim é total falta de assunto. Da postura que eu falo assim, o Palmeiras conseguiu o 5-0 e acabou saindo o 1, então acabou ficando 5-1. Sim, novamente, tem que colocar, e mais uma vez, com total mérito, pode botar sim na conta do Abel. É óbvio, quando saiu a escalação do Palmeiras do 1 ao 11, eu torci um pouco o nariz. De novo, aquele esquema de 3 zagueiros contra uma equipe menor do que o Palmeiras. Não tinha necessidade de entrar com Marcos Rocha, Luan e Murilo na zaga. Mas só que no caso do outro lado tinha uma Ponte Preta que não ofendeu. Então, Marcos Rocha não comprometeu. De vez em quando ele até aparecia no ataque. Ele estava tão tranquilo na parte direita da zaga do Palmeiras. Marcos Rocha como zagueiro, não como lateral. Quem estava fazendo a lateral e a ala era o Mike. Então ele ficou tranquilo, então deu para ele se arriscar. É por isso que eu falo, mas essa escalação que eu no começo da partida eu olhei e não gostei, com Marcos Rocha como zagueiro pela direita, é contra um time mais chato, um time mais recuado. Por exemplo, e grosseiramente, não querendo comparar, mas tira uma Ponte Preta e põe um São Paulo. Com 3 zagueiros é tudo que o São Paulo vai querer, porque vai deixar somente um Luciano ou um Caleri enfiado lá. 3-1, você fica 3 zagueiros se importando com um só. Então, mais jogadores ficam livres. Então, se no caso do São Paulo, que tem um bom meio de campo, chegando compacto, pode causar algum dano para o Palmeiras. A Ponte Preta não. Então o Abel pôde novamente colocar a escalação que ele gosta, que é o Marcos Rocha, zagueiro pela direita, do qual eu falo, Palmeiras ganha de 5-1. Eu não gosto, eu sou contra essa. Não deu certo, que muita gente fala assim, deu certo, é bom, perdeu, é ruim. Não, eu até, entre aspas, critico. Falo, Abel, não tem a necessidade de um Palmeiras e Ponte Preta entrar com 3 zagueiros. Mesmo que na escalação dava pra ver que era 4-4-2 ou 4-3-3, mas na disposição em campo, quando eu falo escalação do Palmeiras, eu falo a disposição do jogo que eu vejo. E quando o Palmeiras começou o jogo, quando o Palmeiras dava o chute inicial, ou começava uma nova jogada com um tiro de meta, eram os 3 zagueiros postados. E o justo zagueiro pela direita não é zagueiro Marcos Rocha, sendo que você tem um Naves no banco. Então acho que é contar muito com a sorte do que contar com a competência, contar com o simples. Eu acho que é o tal do flertar com perigo, sem necessidade. Eu acho que não precisava.
Não precisa, mas 5-1 apaga tudo. Não esquece, ó, o Ronaldo é chato que reclama demais. Palmeiras ganhou, vamos comemorar. Então, mas eu não penso só no hoje, eu penso no amanhã, no depois da manhã e no futuro próximo. Mas falando, parabenizando o trabalho do Abel, sim. Ele arriscou, deu certo. Palmeiras já com a vitória já construída, o que o Abel fez? Fez o elas por elas, tirou gente da frente, colocou uma gente descansada da frente. O Palmeiras continuou com o ritmo intenso. Colocou jogadores que queriam fazer algo, colocou um Luiz Guilherme, colocou um Estevão, colocou um Rony, que é sempre muito brigador. Pra quê? Pra deixar o Palmeiras com fome, com vontade de jogar. Então isso é do Abel. Eu critico o Marcos Rocha pela zaga, pela direita. Eu elogio o Abel a postura. Não recuou. Em nenhum momento o Palmeiras não recuou. Numa bola parada, num chute que desviou, matou o Everton, não teve culpa nenhuma, gol da Ponte Preta. Mas já tava 5, então tranquilo. Foi uma bola boba, mas que desviou e matou o goleiro. Mas uma que não compromete em nada a minha avaliação pela atuação do Palmeiras. Não muda em nada a competência do Palmeiras. Então o Palmeiras fez por onde, fez bem, né? Em nenhum momento não correu perigo. Por quê? Os gols que saíram cedo. Por quê? Porque tinha um goleador e que faz gols, né? Joguei ainda perdeu gols ainda, né? Um pouco por preciosismo, um pouco por falta de técnica, mas tal qual o Rony também tem muita vontade, Flaco Lopes também tem muita vontade. Então nisso eu gostei. Gostei da postura do Palmeiras. Gostei da postura do técnico do Palmeiras, sim, depois do jogo já construído, da vitória construída. Uma coisa boa para poder falar do Abel, mais uma das coisas boas que eu gosto de falar do Abel, aquela moral que ele dava pro Estevão. O Estevão tentava uma coisa, chutava, errava, driblava ia para cima, perdia a bola. O Abel dando apoio. Não baixa a cabeça não. Vai para cima, apoiando, instigando o moleque. E isso é bom. O moleque acaba de subir da base. É um moleque diferenciado, é um moleque bom, né? Ser craque, como muita gente tá pintando, é só no futuro. Não tem como falar que de novo um moleque de 16 anos é craque. Então, tal qual o Endrick vai vir a ser, hoje ainda não é. Indo para a Europa, trabalhando com técnicos diferentes, um formato de futebol diferente, pode aflorar e melhorar o futebol ótimo que já tem dentro do Endrick. Estevão pode estar no mesmo caminho, mas ainda é muito cedo. Esses rótulos, Estevão, Messinho, é umas besteiras que eu escuto e falo, não, sério que estão falando isso? Mas, importante que o Palmeiras passa de fase, aguarda a enxurrada de jogos que terá no dia de domingo. O Palmeiras já fez sua parte. Você que torceu pela derrota do Palmeiras, vai ter que se incomodar mais uma rodada com o Palmeiras, Palmeiras invicto, com a pontuação rolando. Com essa vitória do Palmeiras contra a Ponte Preta, para quem não sabe, o Palmeiras, se for passando de fase, o Palmeiras não é mais alcançado na classificação geral. Então o Palmeiras com a vitória contra a Ponte Preta garante, quando for na final e tiver o jogo da ida e da volta, a volta, se tiver o Palmeiras, é mando do Palmeiras, né? Então o Palmeiras não fez somente o 5-1, fez 5-1 e ainda com a chancela de poder, se continuar passando, jogar o segundo jogo da final no Allianz Parque. Em Barueri, na ponte que partiu? Não sei. Mas espero que o Palmeiras esteja lá e mais uma vez dispute o título e que ganhe o título. Então, o Palmeiras fez por onde? Gostei da postura do Palmeiras, gostei do que o técnico fez, a torcida, né, que parece que o estádio já tá vazio, mas deu uma boa enchida, porque não é fácil também o acesso para ir para Barueri de trem ou ir pela Castelo Branco, quem vai de carro, não é fácil, mas parabéns aos guerreiros que também foram ver. Então eu prefiro 1000 vezes ficar em casa, né, já passei da idade de ficar tomando chuva, tomando sol em estádio. Eu vejo pelo celular, vejo pela televisão, eu já tô velho. Eu gosto mais de ficar fazendo vídeo, ficar conversando, desabafando, né? Então é isso, né? Verdão classificado. Então, rapaz, dormir em paz hoje, né? E pronto para poder secar os rivais no dia de amanhã. Então, acabou o vídeo. E sempre aquela que eu esqueço, mas outras vezes eu lembro.
Então deixe seu like para continuar crescendo tanto a quantidade de vídeos que eu possa vir a fazer, ou deixar o like, compartilhar também, se inscreva, você que assiste o vídeo e deixa seu like, aproveita também, vai até o sininho lá, clica, se inscreva também, passe para amigos também, que é legal, né? É um formato que eu gosto, né? Desse desabafo. Eu vi o jogo do Palmeiras e tô compartilhando a minha emoção de ver e o que eu senti. A minha visão do jogo, da vitória, do passeio do Palmeiras, né? Então, que venham os rivais, que o Palmeiras já tá lá. Então, você que secou, seque mais um pouquinho, porque ainda não está adiantando.